Olá! Nesta videoaula, vamos falar sobre limite de funções de duas variáveis. No cálculo 1, a gente trabalha com funções reais de uma variável. E dado um ponto A, um ponto de acumulação do domínio de f, a gente diz que limite de f de x quando x tende a A é igual a L quando, dado um epsilon maior que zero qualquer, existe um delta maior que zero tal que, se x pertence a A e zero menor do que o módulo de x menos A menor que delta, implica que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. O que essa desigualdade aqui quer dizer? Quer dizer que a distância entre x e A tem que ser menor do que delta. Ou ainda, a gente pode escrever essa mesma desigualdade da seguinte forma: x menos A menor do que delta é a mesma coisa de dizer que menos delta é menor do que x menos A, que é menor que delta. Isso pela definição de módulo. E isso é a mesma coisa que dizer que x está entre A menos delta e A mais delta. Essa outra desigualdade aqui apenas é para dizer que não necessariamente x tem que ser igual a A, ou seja, essa desigualdade aqui a gente exclui a possibilidade de x ser igual a A. Já essa desigualdade aqui quer dizer o quê? Pela definição de módulo, temos que menos epsilon é menor do que f de x menos L, que é menor do que epsilon. Ou seja, isso é a mesma coisa de dizer que f de x é um valor que está entre L menos epsilon e L mais epsilon. Portanto, dizer que limite de f de x quando x tende a A é igual a L, quer dizer que, sendo A um ponto de acumulação do domínio da f e L um valor no contradomínio da f, para todo epsilon maior do que zero, a gente pode considerar o intervalo L menos epsilon, L mais epsilon, que sempre vai existir um delta maior do que zero, tal que, se a gente considera esse intervalo aqui A menos delta, A mais delta, todo valor x aqui dentro desse intervalo, quando aplicada a função f, vai assumir um valor dentro desse outro intervalo. Já aqui no cálculo 2, por exemplo, vamos estudar as funções reais de duas variáveis, ou seja, as funções vão estar definidas num subconjunto do R2, no subconjunto do plano. Considerando agora AB um ponto de acumulação deste subconjunto A, a gente diz que limite da função agora de duas variáveis f de x, y, quando o ponto x e y tende ao ponto AB é igual a L, quando, dado um epsilon maior que zero qualquer, existe um delta maior que zero tal que x e y pertencem a A, e zero menor do que a norma de x e y menos AB menor que delta, implica que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. O que essa desigualdade aqui quer dizer? Essa aqui, norma de x, y menos AB, é igual àquela norma que a gente aprende no geometria analítica, né? Isso aqui, na verdade, é a distância entre dois pontos, que a gente calcula da seguinte forma, né? Raiz de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Ou seja, essa desigualdade aqui quer dizer que a distância entre os pontos x e y e AB tem que ser menor do que delta. Essa outra desigualdade aqui vai dizer para a gente, de forma análoga à anterior, que o ponto x e y tem que ser diferente do ponto AB.
E, novamente, essa outra desigualdade aqui quer dizer que o valor f de x está entre o valor de L menos epsilon e L mais epsilon. Ou seja, dizer que o limite de uma função de duas variáveis f de x e y, quando x e y tende a b é igual a L, é a mesma coisa que dizer que, sendo AB um ponto de acumulação do conjunto A, que é o domínio da F, e L um valor no contradomínio da F, para todo epsilon maior que zero, a gente pode considerar o subintervalo L menos epsilon, L mais epsilon, que sempre vai existir um delta maior do que zero, tal que, se eu tenho um ponto que está a uma distância delta do ponto AB, ou seja, a gente pode considerar que todos esses pontos que estão nessa bola de centro A e raio delta, quando eu pego um ponto x e y qualquer que está dentro dessa bola, quando eu aplico a função f, o valor de f de x e y vai estar no intervalo entre L menos epsilon e L mais epsilon. Por exemplo, consideremos aqui a função f de x e y igual a x. Observe que essa daqui é uma função de duas variáveis. Vamos mostrar que o limite dessa função, quando x e y tende a 1, 2, é igual a 1. De fato, dado um epsilon maior que zero qualquer, vai existir um delta maior que zero. Delta igual a quanto, né? A gente tem que lembrar que quando a gente faz limite, a gente acha o delta depois, né? Lembrem isso do cálculo 1. Então, vai existir um delta tal que, se x e y vai pertencente ao domínio da f e a distância entre x e y e 1, 2 é maior do que zero e menor que delta, então o módulo de f de x e y menos 1, que é o nosso limite, vai ser igual a quem? Vai ser igual a x menos 1, ao módulo de x menos 1. Como é que eu consigo mostrar que isso aqui vai ser menor do que um epsilon para um epsilon qualquer? Ora, o que é que eu posso pensar? Módulo de x menos 1 é a mesma coisa que raiz de x menos 1 ao quadrado. E isso daqui vai ser sempre menor ou igual do que raiz de x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. De onde é que eu tirei esse y menos 2 ao quadrado? Ora, eu peguei primeiro que isso aqui vai ser sempre menor ou igual do que quando eu acrescento um valor positivo, né? Então, eu acrescentei um valor positivo e esse valor eu peguei y menos 2 ao quadrado. Mas por que eu peguei y menos 2 ao quadrado? Ora, eu adicionei esse y menos 2 ao quadrado porque eu sei que isso daqui vai ser igual ao quê? A distância entre os pontos x e y e 1, 2. E eu sei que isso daqui é menor do que delta. Daí, isso aqui vai ser menor do que delta. E para isso aqui ser menor do que epsilon, basta agora eu considerar o delta igual ao epsilon. Se delta for igual a epsilon, eu vou finalmente conseguir mostrar que módulo de f de x, y menos 1 vai ser sempre menor do que epsilon. E assim termina a demonstração. De maneira similar, a gente consegue mostrar que o limite da função x, quando x e y tende a b, vai ser sempre igual a a. Limite da função de duas variáveis f de x e y igual a y, agora quando x e y tende a b, vai ser igual a b. Limite da função constante c, quando x e y tende a b, é igual ao próprio c. Deixo para vocês mostrarem esse limite aqui como exercício. Alguns resultados do cálculo de funções reais de uma variável também podem ser estendidos para funções reais de várias variáveis. Por exemplo, esse seguinte resultado aqui.
Consideremos f e g duas funções reais de duas variáveis, definidas num conjunto A, que é um subconjunto do plano, e seja AB um ponto de acumulação desse conjunto A. Se o limite da f de xy, quando x e y tende a B, é igual a L, e limite da g de xy, quando x e y tende a B é igual a M, então, temos os seguintes resultados. Que o limite de CF de XY, quando x e y tende a B, é igual a CL. Que o limite da soma dessas duas funções f e g, quando x e y tende a B, vai ser igual à soma desses limites. Que o limite do produto dessas duas funções, quando x e y tende a B, vai ser igual ao produto dos limites. E que o quociente do limite dessas duas funções, quando x e y tende a B, é igual ao quociente dos limites. Isso se m, que é o limite da função g de xy, quando x e y tende a B, for diferente de zero. Utilizando essas propriedades, vamos fazer o seguinte exemplo, né? Vamos calcular o limite da função x² y ao cubo menos 4y², quando x e y tende ao ponto 3, 2. Utilizando, por exemplo, a propriedade da soma, a gente consegue mostrar que isso é igual ao limite de quando x e y tende ao ponto 3, 2, da função x² y ao cubo menos o limite de quando x e y tende a 3, 2, da função 4y². Agora, utilizando a propriedade do produto, a gente consegue mostrar que isso é igual ao limite da função x, quando x e y tende a 3, 2, tudo isso elevado ao quadrado, vezes o limite da função y, quando x e y tende a 3, 2, elevado ao cubo, menos, utilizando também aqui o limite da função constante, o limite da função constante igual a 4, quando x e y tende a 3, 2, vezes o limite da função y, quando x e y tende a 3, 2, elevado ao quadrado. Daí, o que a gente vai ter? A gente já viu que esse limite aqui, ó, ele vai tender a 3. Esse limite aqui vai tender a 2. Esse daqui vai ser igual ao próprio 4. E esse daqui vai ser igual a 2 novamente. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 3 ao quadrado vezes 2 ao cubo menos 4 vezes 2 ao quadrado. Que vai ser igual a 9 vezes 8 menos 4 vezes 4, que vai ser igual a 56. O que acontece aqui? Quando a gente observa essa expressão e essa expressão, a gente nota que para calcular o limite, bastou substituir o valor de x e y pelos pontos 3 e 2. Isso aqui, na verdade, é um resultado que sai diretamente das propriedades apresentadas no slide anterior. Qual é a propriedade? Diz que o limite de um polinômio p de xy, quando x e y tendem a um certo ponto AB, vai ser igual ao valor do polinômio aplicado aos pontos A e B. Vamos agora a um outro exemplo. Vamos calcular o limite da função x² y mais xy² sobre x² menos y², quando x e y tendem ao ponto 2 menos 1. Observe que temos aqui, né, uma função racional, com a função que é composta pelo quociente entre dois polinômios. Primeiro, vamos calcular o limite de cada um desses dois polinômios separadamente, ou seja, vamos calcular o limite quando x e y tendem ao ponto 2 e menos 1, do polinômio x² y mais xy², e depois vamos calcular o limite do polinômio x² menos y²,
quando x e y tende a 2 e menos 1. Pelo que acabamos de ver, para calcular o limite de cima, né? Basta substituir o valor de x e y pelo valor 2 e menos 1. Ou seja, isso daqui vai ser igual a 2 ao quadrado vezes menos 1 mais 2 vezes menos 1 ao quadrado. E isso daqui vai ser igual a menos 2. Vamos calcular agora o limite do polinômio de baixo. Isso daqui vai ser igual, então, a 2 ao quadrado menos menos 1 ao quadrado, que vai ser igual a 3. O que a gente observa? Que o limite, quando x e y tende a 2 e menos 1 do polinômio de baixo, é igual a 3, que é um valor diferente de zero. Ou seja, pelas propriedades que a gente apresentou anteriormente, esse limite aqui vai ser igual ao quociente do limite do polinômio de cima com o limite do polinômio de baixo. Ou seja, isso aqui vai ser igual ao limite de quando x e y tende a 2 menos 1 de x quadrado y mais xy ao quadrado sobre o limite de quando x e y tende a 2 e menos 1 de x ao quadrado menos y ao quadrado. E isso daqui vai ser igual a menos 2 sobre 3. Nesta videoaula, falamos um pouco sobre o limite de funções de duas variáveis. Até a próxima videoaula.